Então, essa segunda parte aqui, nós vamos falar sobre os conceitos de algoritmo, né? Mais sobre os algoritmos não computacionais, que a gente vai iniciar por eles. Então, o algoritmo em si é a descrição do conjunto de ações, né, que, obedecidas essas ações, resultam em uma sucessão finita de passos, atingindo o objetivo. Então, quando a gente fala em objetivo, nada mais é do que uma sequência de passos, e daí na programação a gente transforma esses passos em comandos, tá? E eles têm que ser, primeiro, finito, né? Então eles têm que terminar, e eles têm que atingir o objetivo. Digamos assim, o objetivo no final deu errado. Tudo bem, mas ele tem que finalizar e tem que ter o objetivo. Tem que chegar ao final com o objetivo, seja ele certo ou não, errado, ou com a resposta correta, né? Mas pode ser que às vezes seja duvidoso, seja inconclusivo, mas ele tem que chegar a uma resposta. Tá? Eu costumo dizer que uma comparação que eu faço, o que é um algoritmo? Pensem em vocês, em matemática, que a gente aprende que nem ali alguns conceitos básicos, né, de matemática, adição, subtração, quantia de vezes, multiplicação, assim por diante. Aí a gente chega a um determinado momento na matemática que a gente costuma aprender problemas. Nos primeiros problemas, digamos assim, a professora lá do primário, ela vai ensinar você a interpretar o problema e pode dizer assim lá no problema, assim, eu tenho tantas laranjas, né, e eu acabei dividindo, dando tantos para o meu coleguinha. Qual operação que eu vou usar? Aí os alunos respondem, de menos, né? Então, digamos assim, eu tenho lá 2 lápis, então minha mãe comprou mais um. Qual operação eu vou usar? É demais. Então, eu costumo fazer uma comparação dos problemas de matemática, porque daí ele é uma interpretação e a gente já aprende um pouco das operações, né? E para o algoritmo. O algoritmo nada mais é do que quando se determina um problema, a gente tem que resolver ele computacionalmente, né? No caso da programação, da linguagem de programação da disciplina. Né? Mas existem os algoritmos não computacionais. Os não computacionais é um algoritmo que não necessita de resolução por computador. Tá? Ou que, para a gente resolver pelo computador, se torna algo dificílimo, né? Do tipo que, para substituir um humano, precisa ter um robô, precisa ter algo automatizado. Então, não é apenas um computador que consegue resolver. Né? Então, a gente diz isso do algoritmo não computacional. Aqui tem um exemplo de trocar uma lâmpada. Tá? Então, a gente tem alguns passos para trocar uma lâmpada, né, e a gente vai atingir o objetivo, que é realmente colocar uma lâmpada nova, porque a lâmpada está queimada. Tá? Então, um outro, atender o telefone. Então, preciso de um humano para atender o telefone e ele poder falar com uma outra pessoa de igual para igual. Né? Aqui, não confunda aquele atendimento via chamada eletrônica, né? Porque daí não é um atendimento de telefone pessoa a pessoa. Né? Os passos para chegar ao colégio. Quando eu falo aqui passos, não é para contar a quantidade de passos, né? São as etapas que você chegaria até o colégio. Ou as etapas que você precisa para, sei lá, para fazer um bolo. O que você precisa fazer o bolo? Né? Ou para fritar um ovo. Então, são exemplos de algoritmos não computacionais, ou seja, você tem um problema para resolver, você precisa transcrever essas etapas, né, de uma maneira que precisa atingir o objetivo. Só que daí você não precisa detalhar tanto. Um exemplo aqui, trocar lâmpada. O meu objetivo é trocar uma lâmpada, porque a lâmpada está queimada. Daí eu falo aqui, pegar a escada, posicionar embaixo da lâmpada, busca a lâmpada nova. Qual que seriam os detalhes aqui? Buscar a lâmpada nova da marca, sei lá, Fox Lux. Gente, não importa aqui para nós, né, a marca da lâmpada. Não importa aqui quantos degraus tem a escada. Né? Então, é um objetivo simples, como se fosse você ir na sua casa trocar uma lâmpada. O que você precisa de no mínimo, né? E tem que ter um mínimo de passos, né? Então, eu não posso chegar assim, eu tenho uma lâmpada nova, eu olho para a lâmpada velha, troca, assim. Né? Não consigo fazer isso. Nem computacionalmente consigo fazer.
Então, um exemplo são exemplos de algoritmos não computacionais. Aqui o exemplo que eu fiz de trocar lâmpada, eu fiz esses passos aqui. Né? Pegar a escada primeiro, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar a lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova, descer da escada e guardar a escada. O meu objetivo de trocar a lâmpada está resolvido. Você pode até pensar assim, ah, professor, mas você não tem que testar se a lâmpada tá funcionando? Sim, isso é um passo, mas não seria o meu objetivo final. Eu só quero trocar a lâmpada, né? Por lógica, né, o óbvio seria eu ir lá no interruptor, verificar se a lâmpada está funcionando. Mas aqui, digamos que eu completaria o meu objetivo. Né? Olhando por aqui, agora pergunta para vocês. Alguém faria diferente em relação aos passos para trocar uma lâmpada? Um de cada vez? Eu Pode falar. eu só deixaria de pegar a escada se caso a altura da lâmpada eu pudesse trocar sem pegar a escada. Daí tiraria aquela. Exatamente. Então a escada não precisaria, né? Da lâmpada, sim. Mais alguém, pessoal? Viu? O pessoal tá dormindo, hein? Aí, pessoal, será que eu tenho que chamar o nome? Ai, 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 ai. Marcos? Oi. Vi que você tirou o telefone tirou do mudo ali. O que você acha, Marcos? Faria alguma coisa diferente aqui? Ou trocar algum passo por outro? Ou você faria diferente na hora de trocar uma lâmpada? Ah, professor, só deixaria de pegar a escada, igual o André falou mesmo. Não tem Ia muito o pegar a que fazer. escada? Se não precisasse da escada, eu não pegaria ela, entendeu? Entendi. Digamos que você alcança para trocar a lâmpada, né? Sim. Certo. Lisiane, eu vi que você falou aí também. Você faria alguma coisa diferente? O Leonardo colocou no Falou. chat ali. Do prof. Você faria alguma coisa diferente para trocar uma lâmpada? Não vale dizer que vai chamar o marido. Ó, o Leonardo falou ali, Hoje ó. tem até marido de aluguel. É verdade, né? Poderia ligar pro marido do aluguel. Você faria alguma coisa diferente Ele desses passos resolveu. aqui? O Leonardo já falou, ele pegaria a lâmpada primeiro. Né? Pegando o exemplo do Leonardo aqui. Eu já posso subir com a lâmpada e trocar. Isso. Você pega a lâmpada e depois pega a escada, ou já leva a escada junto. Né? Mudaria o objetivo final, que é trocar a lâmpada? Desses passos que você falou, ou usar sem usar a escada? Sim ou não? Mudaria o resultado final? Não. Não, né? Então O percebam objetivo é assim. trocar a lâmpada, não é? Exatamente. Então o objetivo de trocar a lâmpada, independente de cada um faria diferente, né? O objetivo é o mesmo e vocês conseguiriam trocar uma lâmpada. Tá? Aqui, em vez de pegar a escada primeiro, eu poderia primeiro buscar a lâmpada, né? Depois pego a escada. Então, é uma etapa diferente. Eu não poderia, por exemplo, colocar a lâmpada nova sem retirar a lâmpada velha. Então, isso aqui não dá. Né? Tem alguns passos que são lógicos também, um na sequência da outra. Um outro exemplo, assim, talvez vocês não falaram, mas acho que tenham pensado, né? Em vez de pegar a escada, assim, sei lá, peguei uma cadeira, uma banqueta. O objetivo é o mesmo. Vocês só vão mudar o objeto que vocês vão, digamos, servir de ajuda aqui para trocar a lâmpada. Né? Embora não seja muito adequado, pode ser perigoso, né? A gente vai lá e subir direto uma mesa. Também não é o ideal, né? Mas poderia ser feito.
Mas eu acho que se vocês entenderam, principalmente porque alguns falaram aqui de maneira diferente, não precisaria da escada, trocando alguns passos, né? Chega ao mesmo resultado, ao mesmo objetivo. Né? Da mesma maneira ali que a gente fez as resoluções, né, de equações, seja elas com fração ou não, alguns falaram, professor, eu fiz diferente, deu o mesmo resultado. Muito bem. É dessa maneira, desse pensamento que a gente faz com o algoritmo também. Tá? Já os algoritmos computacionais, que daí a gente vai ver mais para frente, ele é uma sequência ordenada de operações bem definidas e eficazes executadas por um computador. A gente costuma dizer que eles são comandos, tá? Então, digamos assim, comando para fazer um cálculo existe no computador. Se determinada situação for verdadeira, faça isso, se não, faça aquilo. Isso tem no computador. Eu quero que faça determinada situação ou determinado cálculo repetidas vezes, várias vezes, quantas eu determinar pelo computador. Isso é possível também. Então, alguns exemplos nós vamos ver para frente. Então, no decorrer do semestre, a gente começa com problemas mais simples, né? Depois, na medida da evolução, vai passando o decorrer do curso, a gente vai colocando resoluções mais complexas. Daí a gente vai aprendendo linguagens de programação, realmente. Quando a gente fala em algoritmos, a gente coloca comandos, a gente explica tudo em português. Tá? Quando a gente passa a fazer programação, daí as linguagens já são em inglês. Comentei um pouquinho lá na primeira aula com vocês, né? Professor, eu vou aprender a fazer inglês, né? Vocês têm a disciplina de inglês, que é o inglês técnico, ele é específico, né? Mas você não vai precisar fazer curso de inglês para aprender a programar. Primeiro porque o universo dos comandos, das linguagens de programação em si, elas são restritos, elas não existem uma infinidade, milhares de palavras, elas são poucas. Né? E dessas poucas palavras, muitas são intuitivas. Então, digamos assim, a resolução em português, a tradução para o português, ela é muito parecida de uma palavra para outra. Então, não tem que se preocupar em estudar inglês para aprender a programar. Tá? Se eu disser isso para vocês, vocês vão ver que isso é longe do que vocês precisariam fazer de alguém dizendo que precisa fazer um curso de idioma. E, se fosse o caso, vocês teriam que fazer sempre em inglês, né? Porque as programações, as linguagens de programação são em inglês. Né? Então, eu falei, aqui é o algoritmo, a gente estuda o básico da lógica de programação em português, mas ele não é programação, ele não é uma linguagem. A linguagem de programação vai ser tudo em inglês. Tá? Os espanhóis programam em inglês, francês programa em inglês, indiano programa em inglês, aliás, os indianos são muito bons em programação, chinês, coreano, japonês, tudo programa em inglês. Né? Alguns têm umas linguagens específicas, né, com o dialeto deles, mas daí já deixa de ser uma linguagem amplamente utilizada, uma linguagem de mercado que a gente fala. Né? Como a gente conhece, alguns já devem ter ouvido falar Java, JavaScript, PHP, C, Delphi. Né? Então, são exemplos de linguagem. Então, só observar, os comandos são em inglês. Né? Não vocês precisam se preocupar em nenhum momento, né, para estudar o inglês específico para aprender a programar. E aqui na sequência eu tenho uns exercícios para vocês fazerem. Né? Então, na verdade, 3 exercícios. Daqui a pouco eu vou postar lá para vocês fazerem. E daí eu explico melhor como que faria aqui cada exercício desse. Tá? Aí eu faço em outra ocasião aqui. Deixa eu primeiro postar, depois eu aviso vocês.